templo. Enquanto estava ensinando, os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus chegavam perto dele e perguntaram: com que autoridade o Senhor faz estas coisas? Quem lhe deu esta autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me der a resposta, eu direi com que autoridade faço estas coisas. Responda: quem deu a autoridade para João batizar? Foi Deus ou foram os homens? Aí começaram a falar uns com os outros. Se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então, por que vocês não acreditaram em João? Mas se dissermos que foram os homens, temos medo do que o povo pode fazer, porque todos acham que João era profeta. Por isso responderam: não sabemos. Então eu também não digo com que autoridade faça estas coisas, disse Jesus. E Jesus continuou: agora, o que é que vocês acham? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi e disse ao mais velho: filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. E ele respondeu: eu não quero ir. Mas depois mudou a ideia e foi. Aí o pai foi e deu a outro filho a mesma ordem. E este disse: sim, senhor. E depois não foi. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. E eles responderam: o filho mais velho. Então Jesus disse: os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino na frente de vocês. Porque João Batista veio para mostrar o caminho certo e vocês não acreditavam nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas acreditaram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram para crer nele. São Mateus capítulo 20, versículos 21 a 32. Sobre ele desceu.
podemos conhecer mesmo a vontade de Deus para as nossas vidas? Descobrindo e fazendo a vontade de Deus é a única maneira para termos uma experiência consistente da vida abundante que Jesus Cristo veio para nos revelar e nos dar. Todos nós temos decisões a tomar. Todos nós estamos enfrentando os próximos passos críticos de nossas vidas. O futuro parece tão duvidoso, tão vago. O que vamos fazer com as alternativas que estão perante nós? E aqueles relacionamentos que estão nos exigindo tanto, hein? Então, como devemos agir? O que devemos fazer? Como podemos ser o melhor possível com Deus para aqueles que nós amamos, nossas famílias, nossos queridos, a igreja? O que é que Deus deseja que nós façamos com os problemas complexos que parecem que está fora de toda a solução? Então nós oramos buscando urgentemente a oração de Deus, a orientação de Deus. Nós oramos pedindo, dizendo: ó Senhor, mostra-me a tua vontade. Eu não sei como agir. Então por que irmãos, que são tão poucos que recebem uma resposta clara? Bem, em tudo isto, eu acho que existem duas coisas assumidas. A primeira é, buscando conhecer a vontade de Deus, nós podemos ter certeza que já estamos fora da vontade dele. Pegou? A segunda, que nós não podemos conhecer a vontade de Deus, a não ser que nós estamos prontos a fazer o óbvio. Nós não vamos conhecer o que Deus quer que nós façamos, irmãos, a não ser que nós estamos prontos a fazer aquelas coisas primárias que Deus já nos tem mostrado que nós devemos fazer. E todos nós sabemos, na profundeza de nosso ser, quais são estas coisas que nós devemos estar fazendo. Podemos pedir conselhos aos outros, tá certo? E às vezes eles podem nos ajudar, podem nos orientar, porque os outros também têm discernimento, as experiências para compartilhar conosco, está certo? Mas ultimamente, irmãos, cada um de nós tem que ir a Deus. Amigos podem aconselhar-nos, mas afinal de contas a sua perspectiva está bastante limitada. Os amigos não podem conhecer o que está acontecendo dentro da gente, quando a própria coisa que está ocorrendo está sendo usada por Deus para fazer-nos pessoas mais fortes. E quem sabe disso só somos nós mesmos. Então somente Deus nos conhece absolutamente. Somente Ele pode ver desde o início até o fim. Alguém falou que precisava de 2 relógios despertadores. Um para lhe acordar e outro para lhe dizer por que acordou. Gostei. Conhecendo a vontade específica de Deus, a vontade elementar de Deus, faria os dois: acordar-nos para a vida. Sabemos por que vivemos e auxiliar-nos, irmãos, de saber por que nós estamos aqui, ou o que nós estamos aqui para fazer. Nietzsche falou pelo menos uma coisa certa: seguinte, se você conhece o porquê de sua vida, compreenderá o como. Este então é o ponto da parábola que é nosso texto hoje, a parábola dos 2 irmãos. Porque nesta história está
dramatizado o que Jesus tem nos dizer sobre o nosso porquê e sobre o nosso como. Então vamos ver. É a última semana na vida de Jesus Cristo. Eu estou continuando da semana passada, deste mesmo trecho. E ele acabou de entrar triunfantemente na cidade. Ele acabou de purificar o templo. Ele acabou de ensinar claramente o julgamento de Deus. Ele acabou de apontar sua própria morte como a esperança para os pecados do mundo. E os chefes dos sacerdotes, os líderes dos judeus chegaram perto dele enquanto ele está ensinando e perguntavam, versículo 23, com que autoridade o Senhor está fazendo estas coisas? Quem lhe deu esta autoridade? E a resposta de Jesus foi direta: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me der uma resposta, eu direi com que autoridade faço estas coisas. Respondam. Quem deu a autoridade para João batizar? Foi Deus ou foram os homens? E agora ele os pegou. Eles caíram sem perceber direitinha na cilada de Jesus. Porque se respondessem dizendo que foi Deus, claro, Deus inspirou João Batista. Então Jesus tinha todo o direito de cobrá-los, dizendo, então por que vocês não acreditavam nele como profeta de Deus? E se, por outro lado, modo inverso, se respondessem dizendo que não, o ministério de João não foi de inspiração divina, não. Então eles iriam provocar a fúria dos discípulos de João Batista, presentes lá na multidão. Então estavam lá no meio, não havia resposta nenhuma que fosse segura para dar. Por isso, os covardes, eles falavam evasivamente, dizendo, nós não sabemos, não. Mas claro, eles sabiam. Eles sabiam muito bem. E Jesus estava guiando-os ao ponto que ele queria. Como podia eles tratar da autoridade dele como o Messias, se eles não estavam disponíveis a aceitar a autoridade daquele que veio para preparar o caminho para o Messias, João Batista? E agora eu acho que nós estamos prontos para estudar a parábola, porque vem a pergunta para nós: como podemos nós buscar conhecer mais a vontade de Deus, quando nem temos respondido à manifestação de seu plano para nós, que ele já nos tem mostrado? Eu acredito que os líderes de Israel não tinham ouvido nada de Jesus. Interessante isso, a gente pode ouvir alguém, pode vir à igreja até por anos e fica não ouvindo nada. Impressionante. Jesus falou claramente, ele falou abertamente quem ele era. Ele falou abertamente que a sua autoridade vinha de Deus. E ninguém escutou, parece. Jamais Jesus tinha escondido o fato que ele era o Messias de Deus. Então, na pergunta deles, irmãos, sobre a autoridade, a sua autoridade é igual à nossa sobre a vontade de Deus. Deixe-me explicar. Nós já conhecemos muito mais da vontade de Deus do que nós estamos prontos a cumprir. Nossa pergunta, então, como o chefe dos sacerdotes, realmente é uma exposição de nossa desobediência. Como foi a pergunta deles, era a exposição da sua descrença. Nós não temos agido no conhecimento daquilo que nós já temos alcançado. Alguém não vai dizer, não, senhor, pastor, o senhor está errado, eu levanto a minha mão, eu sempre tenho obedecido toda a minha vida, tudo que eu tenho conhecido de Deus. Quem teria a coragem de dizer isto? Claro, ninguém. A ação é o centro vivo da vida espiritual.
Então a obediência é a válvula de admissão do poder de Deus. Martinho Lutero falou o seguinte: eu creio a fim de obedecer, e eu obedeço a fim de crer. Nesta luz, então, nós estamos dispostos a considerar aquilo que Jesus ensinou sobre a obediência nesta parábola dos 2 filhos. Uma coisa muito importante que temos que lembrar: Jesus aqui estava falando ao povo religioso que não estava fazendo aquilo que cria. O povo religioso que estava recusando seguir a orientação que já tinha. Versículo 28, vou ler. Jesus continuou: agora, o que é que vocês acham? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi e disse ao mais velho: filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. E ele respondeu: eu não quero ir, não. Mas depois mudei de ideia e foi. Aí o pai foi e deu a outro filho a mesma ordem. E este disse: sim, senhor. Sim, senhor, eu vou. E não foi lugar nenhum. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. E eles responderam: o filho mais velho. Então Jesus disse: os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus na frente de vocês. Porque João Batista veio para mostrar o caminho certo e vocês não acreditavam nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas acreditaram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram para crer nele. As reações dos 2 filhos têm caracterizado a atitude do povo de Deus durante os séculos. Um diz piedosamente: sim, senhor, e nunca chega a ir. E outro resiste e diz: eu não quero ir. Depois se arrepende de sua desobediência e faz o fez. Qual deles cumpre a vontade de Deus, hein? O que você acha? Onde estamos nós, você e eu, nesta história? Que filho exemplifica a sua atitude, a sua ação? Nós oramos o Pai Nosso com muito descuido. Quantas vezes nós temos orado neste mês a seguinte frase: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É fácil repetir as palavras sem saber o que nós estamos orando. Posso lhe perguntar: como seria fazer a vontade de Deus aqui em Brasília, como está sendo feito no céu, hein? Significaria, irmãos, responder ao máximo aquilo que já sabemos de Deus. Significaria responder ao máximo daquilo que nós já conhecemos de Deus, o que dele deseja de nós, para sermos e para fazermos. Não é para esperar um dia grandioso em que Deus vai impor a vontade dele em cima da gente. Começa hoje, fazendo o que nós já sabemos da vontade dele para nós. O problema é que nossas orações nós prometemos muito mais do que produzimos. Nós somos iguais àquele filho condescendente que prometeu: sim, senhor, eu vou. Nunca foi. No louvor nós cantamos, está certo. No louvor nós oramos. No louvor nós pregamos muito além de onde nós estamos
propensos a viver. Falar é fácil, não é? Ou se é. Nós somos mestres em palavras. Verdades pavorosas são declaradas e nós respondemos com entusiasmo, hesitação, emoção, dizendo: sim, Senhor, eu estou pronto, eu vou, pode confiar em mim. Como nós estamos prontos, não é? É bonito, não é? Irmãs e irmãos, a prova está naquilo que nós fazemos entre um domingo e o outro. Nós devemos ter um 11º mandamento. Seria o seguinte: lembram-se de cada dia da semana para o santificar. Já sentiu, irmãos, que Deus queria que você fizesse algo que você o tem evitado? Já sentiu aquela inquietação perturbadora que vem das coisas que Ele tem revelado nitidamente em nossas vidas e você tem resistido em aceitar? Não por impertinência, não por dizer: não, Senhor, não quero nada como outro filho, mas simplesmente por negligência. Como tenho eu, viu? Eu posso me identificar tão facilmente com o filho que falou sim, Senhor, e nada fez. Lá sou eu mesmo, é. Eu estou constantemente prometendo a Deus muito mais do que eu produzo. E como é com você? É a mesma coisa? Não. É suspeito que todos nós ficamos juntos sobre o impacto desta parábola. Essa parábola não dá alegria a ninguém, não, gente. A maioria de nós somos especialistas em verbalizar com palavras até bonitas todo aquilo que nós não conseguimos concretizar. Então, qual é a solução? Existe alguma esperança? Esta parábola para mim cai em cima da gente como um peso terrível. Quem pode se salvar? Bem, há mais aqui, viu, gente? Nós não vamos desanimar tanto, não. Eu acho que em tudo na Bíblia existe a graça de Deus e nesta parábola existe também. A verdade é que nesta história nenhum dos filhos merecia qualquer elogio. Ambas as categorias são inadequadas. O que Jesus quer é nos guiar além destes 2 filhos até uma terceira possibilidade. Nenhum louvor devia ser dado à pessoa que diz sim, Senhor, e não vai. E nem aquela pessoa que diz não, eu vou, e eu não vou, quer dizer, e acaba indo. Jesus quer que conheçamos Deus tão intimamente, tão pessoalmente, como resultado desta nossa amizade com Deus, já saibamos o que Ele deseja de nós. Antes de as crises da vida nos abalarem, qual é o resultado natural de nosso relacionamento com Deus? A coisa mais natural do mundo para nós, como os filhos de Deus, é trabalhar na sua plantação. Obediência diária só pode nos preparar para as eventualidades drásticas desta vida, para as oportunidades espetaculares. O outro lado da parábola é o seguinte: por que, irmãos, nós temos que ser convidados por Deus? Até porque nós temos que, às vezes, ser coagidos a trabalhar na plantação do Senhor. Algo está errado, não é? Se tivéssemos conhecido
bem, melhor, os dois filhos, se eles tivessem conhecido bem seu pai, se eles tivessem amado bem seu pai, então eles teriam entendido que a plantação toda do pai já era deles, por herança. Aquelas uvas todas, eu não sei, devia ter uma plantação enorme. A vinha toda já eram deles. E um dia seriam entregues a eles para serem os donos. Era uma questão de família só. Então, por que o pai tinha que contratá-los ou tinha que obrigá-los no início de cada dia? Que insulto, que humilhação para o pai. O que devia ter acontecido ao pai poder tê-los visto trabalhando na plantação todo dia, sem precisar negociar o seu labor. Somos filhos e irmãos do nosso Pai Celeste. Já somos, sabemos disso. Você crê nisto? Então, por que nós temos que ser contratados para trabalhar num reino que já nos foi dado por Deus? A descoberta da vontade de Deus, irmãos, vem de uma comunhão habitual, de uma comunhão consistente, de uma comunhão até renovada a cada momento com Deus. Se você me perguntasse o que minha esposa pensa, ou do que minha esposa deseja numa certa situação, eu não devo ir perguntar-lhe, não. 35 anos de casamento devem ter me dado alguma noção das suas convicções, dos seus desejos, das suas necessidades. Então, se eu tenho que dizer para você, não, espere um pouco, eu vou perguntar-lhe o que ela acha. Então, isso teria dito muito sobre nosso casamento. Eu tenho vivido com esta velha minha, Dona Maria Luísa, me perdoa do machismo aqui, Eu tenho falado com ela, conversado, orado. Eu tenho consultado a minha querida esposa por mais de 35 anos, porque nós namoramos alguns 2 anos antes, E eu a conheço bem, muito bem mesmo. Então, devia eu ter menos segurança para com meu Deus, respeito à sua vontade para a minha vida? Deus está nos dizendo nesta história seguinte: vá trabalhar na minha plantação, é sua, você é meu, a plantação é sua, o reino é de vocês. E vocês não vão conhecer os detalhes daquilo que é para você fazer cada dia até que comece a trabalhar. Deus nunca revela, irmãos, a sua estratégia completa para nenhum de nós, para nosso próprio bem, eu acho. O próximo passo é manifesto quando nós fazemos o primeiro. Aquilo que é elementar sempre precede o que é espetacular. Nosso problema é que nós queremos já começar no espetacular, Mas Deus é sempre fiel, aleluia. Ele nos dirá aquilo que precisamos fazer se tivermos tido comunhão firme com Ele. Na noite antes da crucificação, Jesus nos revelou aquilo que Ele está querendo nos ensinar nesta parábola. Vocês lembram-se? No jardim de Getsemane, Ele orou não para conhecer a vontade de seu Pai, mas sim Ele orou para poder fazê-la. O mandato do Calvário para Jesus Cristo tinha sido revelado bem antes daquela noite angustiante no jardim. Mas Ele foi fiel
E porque Ele foi fiel, irmãos, nós podemos enfrentar esta vida com confiança. Ele nunca nos guia a fazer mais do que Ele nos dá a força para suportar. Queremos conhecer, ó Pai, a Tua vontade para nossas vidas. E nesta comunhão que temos contigo, Pai, íntima, pessoal, nós já sabemos a direção que devemos tomar. E na consciência de cada um de nós, lá na profundeza de nossos corações, nós já sabemos o que devemos fazer hoje à noite. Não há ninguém para nos dizer, nós já conhecemos. E ajuda-nos, ó Pai, de agir, perdoa-nos onde temos falhados e onde temos aparecido como aqueles dois irmãos, um pronto para ir, que não fez nada, e outro que não queria e foi. Ó Deus, dá-nos uma nova visão do Teu amor para conosco, em que nós possamos amar o Senhor para uma terceira maneira de viver, trabalhando, sendo útil no Teu reino, o reino o Senhor tem preparado para nós, Teus filhos. Abençoa-nos nessa hora quando olhamos para a Tua ceia, para receber não o que merecemos, mas o que o Senhor fez na cruz por nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.